Que bom estarmos aqui na tarde de hoje, que bom receber vocês. Eu sou Cristina, fundadora da comunidade Resgate. É com bastante alegria que Deus nos deu esse dia para trabalharmos a quebra de gerações, a oração pelas nossas gerações. E é com muita alegria que a gente faz isso, porque essa é a missão que Deus convocou a comunidade Resgate, a resgatar os filhos dele das trevas, das situações difíceis, para experimentar o poder de Deus e serem livres, libertos e chegarem até o céu. Por isso eu quero receber você com muita alegria, a sua família que você traz no coração. Muitos estão aqui em família, mas outros estão com a família no coração. Que nós possamos, nesse momento, escutar o que Deus tem para falar e nos ajudar em toda a nossa caminhada de vida. Quem não me conhece, eu sou casada há 41 anos com o Natalino. Ele já esteve aqui no palco, está ali, né? Rezando, graças a Deus, rezando por nós. Sou mãe da Sabrina, mãe do Daniel, que não está aqui hoje, mãe da Mônica, que mora em Itajubá. Somos avós de 12 netos. Uma família que, graças a Deus, está no Senhor. Por isso, falar para a família sobre quebra de gerações e maldições hereditárias é algo que me enche o coração, porque eu fui e sou beneficiada dessa graça de Deus. Olha só, por que será que em algumas famílias, há pessoas que morrem todas com a mesma doença? Problema de fígado, outras é problema de rins, outra é problema de pressão alta, diabetes, câncer, tantas outras coisas de família. Há família em que os casamentos não vão para frente. Pessoa casa, descasa, outros nem chegam a se casar. Há famílias em que as pessoas são briguentas, violentas. Vocês conhecem famílias assim, gente? Aí fala assim, é o fulano. O fulano é filha da dona fulana, filha do seu fulano. Aquela família ali, todo mundo é violento. Aquela família é encrenqueira. Às vezes a gente diz assim, não é? Porque você vai olhando, toda a família traz aquele traço negativo. Há famílias que têm medo, as pessoas têm medo até de viajar. Por quê? Vários acidentes nas famílias e com morte muitas vezes. Gente, mas não é possível, que tem família que vai chegando tantos anos, a pessoa morre. A pessoa já começa até a ficar meio assustada. Meu pai morreu com tantos anos, meu avô morreu com tantos anos, fulano morreu, nossa, eu já estou chegando nessa idade. Então a gente vai vendo traços nas famílias. Há famílias que têm problemas mentais, há famílias que muitas pessoas são mentirosas, são gananciosas, são desonestas. Então a gente vai vendo desregramentos na parte sexual, bebidas, alcoolismo, drogas. E a gente vai vendo isso passar de geração em geração. Prostituição, olha que coisa terrível. Muitos desses problemas, meus irmãos, uma grande novidade. Temos muitos problemas, sim ou não? Apresentei alguns deles, sim ou não? Mas muitos desses problemas podem ser sanados, resolvidos, quando oramos pela cura entre as gerações da nossa família. O que é geração? Geração é o tataravô, o avô, o pai, mãe, bisavô, avô, bisavô, tataravô, cocoravô, tataravô, e vai para a família fora. Então nós precisamos rezar por eles. Quando rezamos pelos mortos, os vivos se beneficiam. É preciso orar com fé, a fim de poder romper. Nós fazemos com a nossa oração com fé, com decisão, um rompimento com a transmissão da hereditariedade maligna, hereditariedade má, ruim. Nós rompemos com a negatividade que vem sido trazendo de geração em geração
quando rezamos com fé. Vocês estão entendendo isso? É muito importante que vocês percebam e entendam isso. Olha só, os médicos nos consultórios, quando a gente vai consultar e tem alguma doença, tipo apresentando pressão alta, diabetes, depressão, qual a pergunta que eles costumam fazer? Na família tem alguém que tem essa doença? Às vezes nem é aquilo que você está se queixando, mas ele já aproveita e já pergunta de uma vez. Na família tem alguém que morreu com câncer, com diabetes, com pressão alta, teve depressão, teve síndrome do pânico, não é assim? Porque a ciência está constatando que vem da hereditariedade muitos males que nós carregamos sobre nós e sobre a nossa família. E a gente vai vendo com o avanço da ciência, com o tratamento muitas vezes e com o aprofundamento da fé, nós vemos assim ao rompimento, a cura, a libertação entre as gerações passadas. A cura entre gerações, ou seja, ela é chamada também a cura da árvore genealógica, a cura de quebra das gerações, quebra dos males hereditários, oração pelos antepassados, cura dos vivos e dos mortos, pela oração pelos mortos. Tudo isso é a mesma coisa. Se eu rezar pela árvore genealógica, é a mesma coisa de cura de geração? Sim, é a mesma coisa. Se eu rezar pelos mortos da minha família, pelos vivos e pelos mortos, é a mesma coisa da cura de gerações? Sim, é a mesma coisa. São males hereditários que estão presentes em nossa árvore genealógica e que muitas vezes fazem muito mal para a gente. Mas é preciso lembrar, diz para quem está do seu lado, é preciso lembrar. Deus é amor. Deus nos ama. E Deus nos quer sarados, curados, livres. Deus não quer a gente arrastando males, doenças, maldições. Isso não é agradável ao Senhor. Deus hoje quer nos curar e quer que sejamos curados. A cura entre a geração é para nós cristãos. Presta atenção, se você for falar isso em muitos outros lugares, onde as pessoas não são cristãs, encontrar com a pessoa na rua, dificilmente ela talvez entenda. Ou talvez ela interprete mal, porque a cura de geração é para nós cristãos, porque nós colocamos Cristo, Jesus o Senhor, na nossa história, e ela é para nós cristãos uma oportunidade maravilhosa de nos libertarmos das heranças familiares negativas que podem estar repercutindo de maneira negativa em você, em mim e na nossa família. Pode repercutir herança negativa dos nossos antepassados no nosso presente? Sim ou não? Pode repercutir no futuro, nos nossos filhos, nos nossos netos? Sim, pode se arrastando isso tudo. Então a gente vê que é uma coisa muito ruim, é ou não é? Precisamos ser livres disso? Sim ou não, gente? Sim. A cura entre gerações é uma oportunidade amorosa de Deus que cuida de nós e nos quer felizes, prósperos, livres. Deus nos quer abençoados. Vamos dizer isso, Deus nos quer abençoados, cheios de bênçãos, portanto, livres e felizes. Amém. Vemos no Ministério de Cura, a gente trabalha com esse ministério há muitos anos, gente, há mais de 20 anos. Eu trabalho no Ministério de Cura e Libertação, cura interior, quebra de maldição entre gerações, cura de útero materno. E a gente vai vendo que Deus foi dando a graça da gente rezar pelo útero materno. O momento que a pessoa engravidou,
primeiro mês, segundo mês, semanas, até o momento do parto. Quantas graças são alcançadas a crianças que às vezes enrolam no cordão umbilical porque tem medo de nascer, não querem nascer, querem morrer de tantas coisas que escutam, de tantas coisas que viveram já no útero materno. E a gente começa a rezar e Deus começa a curar essas pessoas. E aí, desde esse momento da gestação até o nascimento, até o parto, passo a passo Deus vai visitando. E depois Deus vai falando das curas sobre a etapa da nossa vida. O momento que eu era bebê, o momento que eu era maiorzinho, o momento que eu era criança na minha infância, o momento de pré-adolescência, adolescência, juventude, idade adulta. Deus vai passeando na história. E a gente vê quantas coisas maravilhosas. Depois foi se percebendo, as pessoas que trabalham no Ministério de Cura, foi percebendo que a gente precisava ir além. Deus queria além. Deus queria visitar os nossos antepassados, porque havia coisas que eram agarradas na nossa geração, que começou lá atrás, e que precisavam ser rompidas com essa visita, essa permissão que nós damos a Deus. Às vezes a gente diz assim, por que Deus já não curou? Às vezes a gente não dá permissão a Deus. A gente fala, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu quero Deus, mas na hora de dizer, Jesus, toma posse da minha vida, a gente não dá essa permissão a Deus. Por isso a oração, ela nos ajuda a permitir que Deus vá aonde precisa ser curado, aonde precisa ser liberto. Deus inspira a buscar além de nós os problemas. Surgiu então a cura entre as gerações. Vou contar uma história para vocês. O meu avô, pai de meu pai, eu não o conheci. Quando meu pai tinha em torno de 6, 7 meses de vida, ainda não tinha feito 1 ano de idade, não me lembro exatamente os meses. O meu avô era dono de fazenda, meu bisavô, etc. Não era aqui em Juiz de Fora. E o meu avô foi morto por um empregado da fazenda, assassinado. O meu bisavô pegou o assassino do meu avô, amarrou no rabo de um cavalo bravo, trouxe lá no meio do pasto, lá não sei da onde, um cavalo bravo, amarrou os braços dele assim e soltou aquele cavalo no pasto. Dias depois, esse cavalo voltou com os cotocos do braço da pessoa que havia assassinado o meu avô. O meu pai não conheceu o meu avô, não conviveu com a família dele, nós também não conhecemos. Gente, isso foi uma coisa boa, esse espírito de vingança. E eu digo a vocês, esse espírito de vingança sobreviveu muitos anos na nossa família. Eu via isso no coração do meu pai, eu vejo isso às vezes até alguns sinais ainda no coração de alguns irmãos. Querem vingar, querem ir lá dar o troco. Olha o que isso gerou, e eu não sei mais da história. Para dizer para vocês que aí a gente tem na história da gente coisas horríveis. Depois o meu pai se tornou um homem violento. O meu pai usava arma, o meu pai batia na gente de quase matar, o meu pai ameaçava matar os outros. Fruto dessa violência, ele virou um homem o quê? Violento. E ele foi passando aos meus irmãos o quê? Violência. Mas, preste atenção nesse fato, eu vou depois dar esse exemplo lá na frente novamente. Para dizer que o meu pai depois, com essa brecha aberta da violência, do ódio, do rancor, o meu pai, ele se tornou depois uma pessoa que mexia com feitiçaria, despachos em cemitério, em matas, fazia coisas horríveis. E as brechas foi se abrindo. A minha casa era horrível, era um lugar que não tinha paz, era um lugar que não tinha diálogo, era um lugar violento. Tudo se transformava em violência, tudo virava briga, a mínima conversa. Os almoços de domingo, a reunião de família, tudo era briga e violência. Tá bom.
Então, eu quero dizer para vocês, eu descobri um dia o que é cura, cura interior, cura na minha gestação. Foi uma gestação atribulada, quando a minha mãe me esperava. Foi muito sofrimento para minha mãe, sofrimento na minha infância, na minha adolescência, na minha idade adulta. Quantas coisas eu vivi em função daquilo tudo que nós trazíamos. E Deus foi trabalhando a minha história. Bom, eu quero dizer para você, a cura dos nossos antepassados, a cura de geração, ela não é regressão. Nós vamos vendo como nós temos na nossa história tanta coisa. Eu posso acrescentar milhões de outras coisas, adultério, além da violência, morte. Meu avô matou, meu pai matou alguém também, foi assim. E você na sua história, o que você traz? Então nós precisamos trabalhar isso. E a regressão não é a oração não é uma regressão como é feita em consultório de terapia, porque para cristão isso não existe. Não é terapia de vida passada, porque muita gente diz assim, porque eu vou lá, meu antepassado, ele vai voltar no fulano, ele voltou no ciclano, olha, igualzinho, era o meu pai, é meu pai que encarnou. Não, gente, não tem vida passada que volta, porque a palavra de Deus nos garante em Hebreus, nós viveremos uma só vez e depois chegaremos até o Senhor para o juízo, para o julgamento. Então nós cristãos não temos que ter a preocupação de que é reencarnação de alguém, porque para nós cristãos, a nossa doutrina nos ensina que não há reencarnação. Está entendendo isso? Eu vi uma voz, eu vi uma luz, eu vi um vulto, era a fulana, não era nada. Isso aí pode ser até o outro que se usa disso para levar as pessoas para trabalhar, para ficar do lado dele. Não é de Deus isso. Bom, então ela não é regressão, ela não tem nada a ver com reencarnação, evocação de mortos. Nós não podemos voltar aos momentos. O que a cura é? A cura, ela deixa Jesus tomar conta dos momentos em que nós não podemos voltar. Momentos que foram traumatizantes, talvez nem para você, para sua avó, para sua bisavó, para sua tataravó. E que está gravado no seu inconsciente, porque nós não somos pessoas que vivemos ilhadas, mas nós estamos entrelaçados na nossa família. Quando você diz assim, eu não quero nem saber da minha família, a minha família que se dane para o lado de lá, a minha família é isso, a minha família, você está falando de você, sabia? Porque você está entrelaçado, você é daquela família, você não está, mas você é, você pertence, roda na sua veia o sangue daquela família. Portanto, o que é gerado em você veio de família também, embora nós recebemos algo que é nosso. Deus fez algumas coisas próprias sua, meu, mas nós trazemos coisa de família. Por isso, quando dizem assim, você parece com seu pai. Às vezes tem gente que fala até para denegrir a nossa imagem. Nossa, esse defeito de ser igualzinho de seu pai, hein? Graças a Deus. Eu brinco e falo assim, pior se fosse com o pai do vizinho do lado de lá, né? Tem que parecer com meu pai, com a minha mãe, né? Porque é meu pai e minha mãe, a gente vai parecer. A gente vai ter gestos parecidos, sorriso, a forma de falar, nossa estatura. Nós trazemos, a gente pode negar isso, gente? Vocês lá de trás, a gente pode negar isso? Não podemos negar isso. Então, gente, estamos enraizados e Jesus pode voltar lá nos nossos antepassados, não lá onde ele morreu não, mas no momento em que a coisa aconteceu, no momento em que a situação aconteceu e que está enraizado o mal que você traz, que o seu filho traz, que o seu marido traz, que a sua sogra traz, que a sua mãe traz, lá atrás Jesus pode voltar a arrebentar esse laço, essa prisão, e você já aqui, a sua família aqui, receber
a graça que é isso. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Pode ser melhor, gente. Imagina coisas que aconteceram 100 anos, 200 anos, 300 anos nos meus antepassados. O Senhor pode visitar com a sua e com a minha permissão e curar aquele momento, libertar aquele momento, perdoar aquele momento pela sua autorização. Olha que maravilha! Então, se a sua família vai ser melhor ou não, está nas suas mãos, certo? Sim ou não? Se eu posso autorizar, está nas minhas mãos, autorizar, dizer: Jesus, visita os meus antepassados, visita o meu pai, as lembranças que você vem trazendo, peça a Ele que faça essa visita. Diz para quem está do seu lado: meu irmão, fala para ele: meu irmão, você tem autorização, você tem a capacidade, a autoridade de autorizar Jesus, de clamar a Jesus, que lave a sua árvore genealógica, que lave os seus antepassados, que cure as feridas dos seus antepassados, que foram geradas e que hoje você carrega. Amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, amanhã. Por isso Ele pode ir lá, naquele instante. Olha só, contando um pouco da cura, havia uma pessoa que a gente atendia, estava atendendo, ela tinha uma asma muito forte. E a asma tinha crises horríveis. E num determinado momento, a gente rezando por ela, Deus mostrou uma estação de trem. E como que um toco, uma coisa assim que a gente não entendeu o que era, partido ao meio. O trem passou e partiu ao meio. E mostrava naquela visão de ciência, aonde que começou aquele problema daquela bronquite da pessoa, aquela asma horrível que a pessoa trazia na sua vida. E a pessoa começou a chorar, ela não se lembrava mais. E na visão tinha uma criança muito pequenininha vendo a cena. E a pessoa se lembrou, já era um adulto, que quando criança, ela estava nessa estação de trem na cidade que ela morava, uma cidade pequena, e ela viu uma pessoa ser atropelada pelo trem e partida ao meio. E ali ficou um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. E ali ela desenvolveu um estado nervoso tão profundo que ela desenvolveu essa asma, essa bronquite, que toda vez que a ansiedade chegava, que ela estava no estado de ansiedade, ela começava com crises terríveis. O que aconteceu a partir dessa oração? Ela nunca mais teve crise de bronquite, de asma. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Olha que maravilha, meus irmãos. Somos uma rede de relação entre nós e a nossa história. Deus nos fez a nós do jeito que somos. Colocou coisas em nós que só nós temos. O que os outros fizeram de nós ou fizeram em nós é muito forte. O que a sua família falou, Sabrina falou de palavra de maldição, o Gabriel falou de manhã sobre as doutrinas falsas, as coisas que vão enraizando na família pelo mal, vai mexer com os espíritos maus, e aquilo começa a trazer as contaminações espirituais para a sua casa, a sua família, os seus filhos. Você às vezes está achando que está fazendo até bem. O meu pai passava gente em roda de fogo e achava que estava fazendo um bem, era consagrando aos espíritos malignos. E aí, gente, muitos fatos, palavras, lugares, situações, acontecimentos pode influenciar no que somos, mas não somos um mero resultado dessas coisas. Porque nós temos inteligência,
Temos olhos, ouvidos, percepção, temos alma, espírito, vontade. Deus nos fez assim, memória, liberdade, para que você faça uma opção. O que fizeram com você ou para você vai definir o que você é, sim ou não? Não. Porque você tem vontade, liberdade, inteligência, você pode dizer: eu vou ser aquilo que eu quero ser, eu vou ser aquilo que Deus quer para mim. Eu renuncio a ser aquilo que as pessoas queriam fazer de mim, aquilo que tentaram colocar em mim como se aquilo fosse a verdade. Se meu pai foi violento, eu tenho que ser violenta? Não. Porque o pai dele foi violento, ele tinha que ser violento? Não. Mas aí a gente acha que até uma vantagem ser violento, porque eu pareci com o papai e com a mamãe. Vão parecer com as coisas boas, eles têm coisas boas, sim ou não? Meu pai era maravilhoso. Meu pai era um músico fantástico, sem nunca ter estudado música. Tocava em orquestras. Embora essa vida de música tivesse levado ele para uma perdição na sexualidade, porque ele tinha não sei quantas mulheres ao mesmo tempo, mas ele não precisava ter feito isso, precisava? Não. Hoje o meu filho é músico, toca vários instrumentos, eu brinco e falo assim, ele é uma orquestra. Ele toca teclado, ele toca piano, ele toca guitarra, baixo, violão, flauta, ele toca bateria, ele toca uma opção de coisa. Canta, compõe, Sabrina canta, compõe. O meu neto está ali, cadê meu neto? Tocando violão, filho da Sabrina, do Alessandro. Tem outros netos, o Tiago toca bateria, o outro tocando guitarra, o outro toca baixo, o outro canta, o outro... Olha que maravilha! Eu falo assim, olha a veia do meu pai aí. Olha a veia do meu pai. Então nós temos que ver aquilo que é bom. Minha mãe era um doce. Ela era acolhedora, ela era amorosa, ela era preocupada com a família. Eu tenho que olhar isso dela para poder aprender com ela. Por que eu vou olhar aquilo que foi negativo nela? Então, o que os outros foram não te justifica. Tem uma música que fala isso, né? O erro do outro não te justifica, não é? Vamos cantar só um pedacinho para a gente gravar isso? O erro do outro, diz para quem está do seu lado, sacode ele assim, fala assim, ó, presta atenção. O erro do outro não te justifica. Não adianta fazer de conta que você não sabe. Tira o seu pé do chão. Vai tirar o atraso. Corre da vida para você alcançar a bênção de Deus. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica quem é você. Quem é você? Vamos cantar isso, o erro do outro. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica quem é você. Quem é você? O erro do outro. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem Suas você. escolhas definem você. Na sua história a fé testifica quem é você. Quem é você? Não é o erro do outro que te justifica. E a gente precisa até de parar de lançar essas palavras de maldição na nossa casa. O filho faz um negócio assim, não presta, igualzinho o pai dele. Olha aí, olha assim da família da mãe dele, ó, mas igualzinha, não vale nada. Mas a gente esquece de falar assim, olha como ele é educado, igual fulano da família. Vamos lançar palavras do bem,
Palavras, porque cientificamente é comprovado que quando a gente fala, quando usa a palavra, existe o som. A Sabrina, que é professora de física, vem cá, Sabrina, explica bem para nós isso, para eu não errar. Quando a gente fala, o som emite ondas. Como é que é isso aí? Não, existem estudos que falam, pesquisadores estudando a força da palavra sobre as moléculas de água, por exemplo. Esse pesquisador, ele separou vários jarros de água e durante dias ele ia proferindo palavras sobre os jarros separadamente. Palavras ruins em um, palavras boas em outros e palavras boas diferentes. Ele ficava dizendo amor, amor, amor para um, paz, paz e assim por diante. Depois ele pegou as moléculas de água, jogou no microscópio para verificar a estrutura molecular da água. E por incrível que pareça, a mesma matéria em todos os jarros tinham estrutura molecular diferente. As que tinham recebido palavras negativas tinham estruturas feias, todas desalinhadas. E as que tinham recebido palavras positivas tinham estruturas harmoniosas. Então ele fez uma exposição com as fotos dessas imagens da substância que ele estudou. Então, quando a gente proclama, fala, você é ruim igualzinho fulano, você é assim igual ciclano, a gente vai deformando a pessoa, porque principalmente quando é criança, ela vai assimilando para si aquilo como se fosse uma verdade. Então, queridos, vamos mudar as nossas falas. Muitos fatos, palavras, situações, lugares, pessoas podem nos influenciar, mas não somos o mero resultado que os outros fizeram ou tentaram que fôssemos. Somos um ser pessoal. Aderindo a Jesus, você por decisão, por adesão pessoal. Ah, mas eu aderi a Jesus, eu quero Jesus, mas meu marido não quer. Eu falei pessoal, não falei conjugal. Quando eu resolvi tomar uma decisão na minha vida, de ser uma vida ter uma vida profundamente de Deus, eu já era de igreja, mas eu era cristã Xing Ling, de 1,99, made in China. E quando eu esbarrei com Jesus na minha história, eu vi que eu precisava mudar, eu estava longe daquilo que eu precisava ser. Aí tomei uma decisão, vou me entregar, vou estudar a palavra, vou procurar conhecer, vou frequentar grupo de oração, vou frequentar mais a missa, vou me confessar mais vezes. Então Deus ia me inquietando e eu ia respondendo aquelas inquietações de Deus com a minha decisão pessoal. Nesse meio tempo eu tomei decisões que não foram agradáveis ao meu marido, não é verdade? Ele chegou ao ponto, não é para denegrir a imagem dele, mas para contar a história, de dizer para mim, eu então não vou nem à missa mais. Você está muito exagerada, nem vou à missa. Eu falei assim, eu vou. A sua salvação é individual. Se você quiser ir para o céu, você vai. Se você não quiser, eu quero ir. Eu virei as costas e falei, Jesus, não deixa ele ficar para trás não, eu quero que ele venha também. Mas eu banquei a dura ali com ele também. E continuei o meu processo e rezando muito por ele, até que ele também veio. Hoje ele é um consagrado na comunidade de vida, um homem, graças a Deus, de oração, que reza pelas pessoas, que prega a palavra de Deus. Mas talvez naquele momento, diante daquela ameaça, se eu tivesse cedido, voltado atrás na minha decisão de ser profundamente de Deus, talvez estivesse todos dois na boca do outro, né? Na boca do inferno, todos dois. Porque a gente não ia ser nem cristão, nem nada. Ou santos ou nada, diz Padre Jonas, né? Ou santos ou nada. Então, queridos, é costume, desde bastante antigo da igreja, rezar pelos mortos.
Santa Teresa de Ávila, São Tomás de Aquino, Santa Perpétua fala dos benefícios para os vivos quando nós pedimos para celebrar a missa para os mortos e fazemos outras orações, rezamos o terço pelos mortos, fazemos sacrifício pelos mortos, fazemos pequenos, deixamos de comer alguma coisa pelos mortos, fazemos pequenos sinais de devoção a Deus, de amor a Deus pelos mortos. Quando a gente faz isso, Santa Teresa fala, Santa Perpétua fala do grande bem que os vivos são beneficiados. Tem uma história muito antiga que diz assim: quem reza pela alma do purgatório é atormentado. Já ouviu falar isso? É mentira, gente. Nós temos que oferecer as missas pela alma do purgatório. E aí, como que nós vamos atingir isso? Com a oração, a reza do terço, oferecendo missas, comungando por eles. E aí nós podemos atingir os nossos antepassados com as nossas orações. Quando alguém errou, nós não temos responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade se meu avô matou, se meu pai matou, se o tio lá matou. Tem gente que eu nem conheço. Você conhece todo mundo da família? A gente não conhece. Eu tenho uma irmã, ela está aqui no nosso meio hoje. Cadê minha irmã, Patrícia? Cadê você? Não sei onde ela está aqui. Está lá atrás. Minha irmã, minha filha, tudo que eu tenho que ser madrinha, ela me chama. Tá, eu de novo. A minha irmã é filha do meu pai e foi criada pela minha mãe com a gente. Só filha do meu pai. Ela não conhece a mãe, não sabe. Eu falava com ela, tem que fazer sua árvore genealógica. E eu tenho brigado com ela que ela precisa fazer as pazes com a mãe. Nós temos que fazer as pazes com nossos antepassados, para a alegria deles, para a nossa paz, porque ela foi criada desde bebê com a gente. Ela não conhece ninguém da família materna. Quem ela conhece de família materna é da família da minha mãe. E ela é irmã de sangue, é filha do meu pai. Então, às vezes a gente não conhece todo mundo. Se ele matou, se ele roubou, o que ele fez, prostituiu, não sei. Mas se eu rezo por ele, Deus atinge. Eu não sou culpada dos erros dele, sou? Sim ou não? Nós não somos. Mas nós muitas vezes recebemos o fardo na nossa geração do erro que eles cometeram. Aí vem a violência, a maledicência, tudo aquilo que eu falei que vai passando. Se nós formos homens e mulheres de oração, tementes a Deus, essas brechas são fechadas. A brecha do pecado, pessoas que mexeram com o ocultismo, levaram o nome da família, levaram a família, às vezes seu tataravô, quem sabe você veio, você é descendente de alguém da África. No Brasil nós temos africanos, nós temos índios, nós temos português, não temos? Eu não sei se o meu tataravô era africano, era indiano, era índio, não sei. Nem você sabe, você sabe? Ele pode ter tido práticas ocultistas. E a gente não sabe. E isso vai refletindo nas nossas gerações. Por isso amar a todos. Por isso a cura entre gerações trata de uma maneira especial a consequência do pecado. Ela não veio para acusar seu antepassado. Ela não veio para te acusar, mas ela vem para quebrar pragas, bruxarias, insucessos, fracassos, infelicidade, doença, maledicência. Quantas vezes a gente vê fracasso na família? A família começa um negócio e fracassa, o outro começa um negócio e fracassa. Não é assim? É ou não é? E você vai vendo fracasso. Fala, gente, aquela família, coitado, tudo que eles fazem. Tem alguma coisa nessa família? Tem ou não tem? Sim ou não? Nós temos que ficar esperto para poder ajudar e falar assim, olha, reze pelos seus antepassados, ofereça missa pelos seus antepassados, ofereça terços pelos seus antepassados. Então, gente, nós não pagamos pelo pecado do outro, mas nós recebemos a carga genética negativa que o outro deixou, maligna. Como se nós também fizermos hoje alguma coisa errada, ficar falando da vida dos outros, ficar desejando mal, roubar dinheiro dos outros, não sei, mas quantas coisas que a gente fez ou faz, os nossos filhos, nossos netos vão receber a carga genética.
Entendeu isso? Se nós queremos uma família de Deus, do bem, nós precisamos ser de Deus e do bem hoje. A oração pelas almas do purgatório faz parte da doutrina da igreja. Ela está no catecismo da Igreja Católica, nos números 1030, 1031, 1032. Se você tem um catecismo, lê lá que você vai ver o que a igreja fala sobre almas do purgatório. Vemos a importância de orar pelos mortos, da Santa Missa oferecida pelos falecidos, dos sacrifícios por intenção dos defuntos, a água benta, da esmola por eles. A cura entre gerações é uma possibilidade de cura dos vivos, através da oração pelos antepassados, inclusive os antepassados vivos. Se a gente tem a mãe viva, o avô vivo, o bisavô vivo, o pai vivo, nós temos que rezar, porque às vezes ele não se confessa, às vezes ele ainda não fez uma experiência de Deus, ela não fez. E nós temos que rezar pela conversão, porque mais do que qualquer outra coisa, Deus quer a conversão da nossa família, porque quando nós nos convertemos a Deus, nós temos bênção sobre bênção, somos benditos e abençoados. Diz para quem está do céu: você é um bendito, você é uma bendita, você é uma abençoada de Deus. Mas fala com vontade: você é uma abençoada, você é um bendito. Ô bendito, ô abençoada. Tem um menino aqui na comunidade, Rogério, deve estar por aí, o tempo todo ele olha para mim e fala assim: ô bendita. Eu falo: amém, você também é. Então, gente, abraçando a fé em Deus, toda a família é abraçado pelo Senhor quando eu permito. A palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Quando eu abraço a fé, quando eu sou temente a Deus, todos os males são rompidos. Olha a arma para vencer o mal. Olha o segredo para vencer o mal: ser temente a Deus, ser fiel a Deus, buscar a vida em Deus, buscar estar bem com os irmãos, com Deus, estar na igreja. É a grande oportunidade de sermos uma família diferente. Toda a sua família é abençoada, porque nós permitimos que Deus entre na nossa família. Além dos traços de família, gente, nós podemos carregar traços de uma sociedade, costumes, crença, tendência, virtude e defeito de grupo. A psicologia define o inconsciente como sendo todos os interesses, tudo aquilo que nós trazemos na mente. Ela diz que é para o comportamento, ela reflete do inconsciente para o consciente tudo aquilo que é indivíduo em nós. E também aquilo que é comunitário. Se a gente vem de uma família assim, a gente vai carregando o fardo comunitário. Se a gente nasceu num lugar onde as pessoas adoram outros deuses, a gente traz a carga negativa também pela própria comunidade, pela própria família. Então, gente, nós precisamos santificar e purificar. Quando preparava essa pregação, eu pensava muito no Brasil, sabe? O Brasil está aí, olha o Brasil como é que está. Você olha e fala assim: vai ter jeito? A gente fala que tem por Deus, porque humanamente falando, não tem. Deus vai dar uma solução. Porém, quando a gente olha lá para trás, olha só, vieram os escravos da África. Vieram naqueles navios negreiros, eles foram judiados, espancados, abusados, as suas mulheres abusadas, as suas filhas abusadas. Chegaram aqui, pintaram e bordaram com os índios. Os portugueses vieram, fizeram muita coisa boa, mas roubou do nosso dinheiro. A falcatrua começou aonde? E aí a gente vê um povo que faz falcatrua, tem uma sexualidade desregrada. O Brasil é o pior país, se não for o pior deles, ele está na reta de chegada de ser o pior, na área de sexualidade. Tudo ele ganha o primeiro lugar, gente, é impressionante, ou quase tudo. As roupas que se vestem aqui não se vestem lá fora.
O que se fala e se faz aqui não faz lá fora. Perdemos a vergonha. Quando eu falo que perdemos, eu estou me incluindo porque eu sou brasileira. E o que este povo faz a mim também. Por isso, a partir de mim, o Brasil vai melhorar. A partir de você, esse Brasil vai melhorar. Se nós começamos a rezar pelos nossos antepassados. Quantos dos nossos foram mortos? Quantas das nossas foram estupradas, sacrificadas, escravizadas? Sim ou não? Então, são os nossos irmãos de sangue. E aí a gente quer consertar o Brasil de cima para baixo. Nós temos que começar de baixo para cima. Então está aí a grande chance de rezarmos pelo Brasil. Muitas vezes, já estou encerrando, gente. Muitas vezes a gente vê lugares em que acontece acidente um atrás do outro. Ruas, estradas, escolas, locais de comércio, onde tudo se faz dar errado. Quarteirão de comércio vazio, conjunto comercial falido. Já deve ter ouvido falar. Vocês já ouviram falar no Triângulo das Bermudas? Sim. Olha só. O Triângulo das Bermudas é um estiramento de quase 4 milhões de quilômetros quadrados no Oceano Atlântico. A profundidade do mar ali chega a 6 mil metros quadrados, 6 mil metros de profundidade, ou chega a 6 quilômetros. Traçando uma linha imaginária entre a Flórida, Porto Rico, passando por Cuba e ainda pelas Ilhas das Bermudas. Essa região misteriosa era conhecida como Mar do Diabo, Triângulo Maldito, Triângulo da Morte, Mar dos Barcos Perdidos, Cemitério dos Barcos, Triângulo do Diabo e outros nomes que foram dados pelos raros sobreviventes que ali passaram. Hoje é o Triângulo das Bermudas. Lá desapareciam navios e aviões sem deixar, gente, qualquer vestígio. Ia passar por ali, naquela região, navios ou aviões, de vez em quando sumiu, ninguém mais viu. Nunca mais viam, nunca mais ouviam falar nada. No século XVII, as Bermudas era a rota de navio negreiro, quando se fazia o tráfico ilegal de escravos africanos, e aqueles que faziam o tráfico eram descobertos pelos navios ingleses que patrulhavam aquele lugar. Os africanos, com medo, os ingleses, com medo o pessoal, com medo dos ingleses acharem os africanos sendo traficados, roubados e levados para outros lugares, o que eles faziam quando a polícia dava em cima deles? Pegavam os africanos e jogava no mar, matava tudo, tampava para o mar. Ali, naquele lugar, tá? O mesmo acontecia quando o barco estava muito pesado, eles precisavam de velocidade. O barco está pesado, vão eliminar coisas do barco, joga a gente fora. E aquele lugar se tornou um lugar tenebroso, um lugar de morte, onde muitos perderam a vida ali, foram perdendo durante anos e anos e anos e anos, até que em 1977 foi celebrada uma missa por conta da crueldade para com os escravos que ali foram mortos. 3 bispos da Inglaterra, presentes na celebração, divulgaram em larga escala o fato e pediram que se mandasse celebrar missa pelos falecidos. Após algumas semanas, os resultados já começaram a ser percebidos. Também o bispo das Bermudas celebrou uma missa na catedral e ainda em pleno mar, nesta intenção, por aquelas pessoas que foram mortas ali. Depois de terem sido oferecidas várias missas por esses escravos africanos, também depois dessas missas intensamente celebradas, nunca mais ali aconteceu esse tipo de acidente. Fala com quem está aí do seu lado assim, nunca mais. Depois das missas celebradas, por aqueles que foram mortos injustamente, nunca mais ali aconteceu esses acidentes horríveis. Esse é o poder da missa pelos mortos, irmãos. Por isso eu clamo a você, conclamo, para que rezemos incessantemente pelos nossos antepassados também no Brasil.
porque nós, nossa família, seremos libertos de tantas coisas. Quantas dores, quantas maldições lançadas. O padre Roberto de Grandes, dos Estados Unidos, ele viu a cura de mais de 2.000 pessoas com problema de esquizofrenia. Esquizofrenia não tem cura, gente. E ele começou a rezar por antepassados, e as pessoas começaram a ser curadas. Eu conheço um médico, ele é psiquiatra, e ele foi diretor do Hospital São Marcos, aqui em Juiz de Fora. E um dia eu perguntei: doutor, se as famílias se amassem mais, se perdoassem mais, havia tantas pessoas no hospital psiquiátrico? Ele falou: não haveria. E eu digo a você, se nós rezássemos mais pelos nossos antepassados, celebrássemos missas, quantas maldições seriam quebradas e nós seríamos libertos. Por isso, queridos, eu convido a você hoje, precisamos deixar essa herança infernal para trás, essa herança do mal, essa herança que pesa sobre nós e os nossos. Os mortos não voltam, ele não vai aparecer, nós não vamos acusá-lo, mas eles vão ser livres para descansar em paz. Através da cura de gerações, nós vamos entregá-los na paz de Deus. Só um membro da família pode ser instrumento de Deus para a salvação de todos os outros na sua árvore genealógica. Noé foi instrumento de salvação para toda a sua família. Era um homem justo, um homem de oração. E eu pergunto a você: você quer ser instrumento de salvação para a sua casa? Sim, quem quer ser instrumento de salvação para a sua família? Quem quer ver sua família servindo a Deus, sendo pessoa justa, digna, honesta, verdadeira? Quem quer? Eu quero. E quantas vezes nós temos parentes nesse Brasil que nós nem conhecemos, e que a partir de orarmos pelos nossos antepassados, pelo sobrenome que eu carrego, que a minha mãe carregava, o meu pai carregava, você vai quebrando as maldições, você vai quebrando toda a malignidade hereditária, e as pessoas lá também vão sendo libertas. Amém? Como que nós vamos fazer isso? Rapidinho eu vou explicar. Roteiro prático para fazer a oração na árvore genealógica, para a quebra da maldição, para a cura entre gerações. Primeiro, procure conhecer seus antepassados. O nome do seu avô, da sua avó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó. O máximo que você puder. Os mais novos aí, tem pais vivos, tem avós vivos. Os mais, pouco mais de idade, talvez não os tenha. Mas como é que eu vou escrever? Se você não sabe, põe assim: Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe. Vai escrevendo aí: Jesus sabe. Onde você não sabe, você escreve: Jesus sabe. Não precisa fazer isso agora. Se você puder saber como eles morreram, como eles viveram, qual a religião que eles praticavam, o que eles faziam, relações sexuais, quantas vezes praticaram incesto, um pecado gravíssimo. Um tio que teve relação com a sua sobrinha, o pai com o filho, irmão com a irmã, e isso está dentro da sua árvore. Quantas vezes aqui, pessoas que mexeram com a mulher, mexeram com a irmã, com a tia, com a mãe, o pai que mexeu com a filha. Irmãos queridos, quanta dor, quanto sofrimento. Nós precisamos fazer as pazes com a nossa história, as pazes com a nossa árvore genealógica, as pazes com o nosso sangue, com a nossa família. Leve a árvore genealógica para os seus momentos de oração. Você vai preencher. Se você quiser depois ir preenchendo, pode fazer isso. Nós vamos ter um momento já nessa missa de hoje. Olha bem tudo o que aconteceu, os momentos sensíveis de vida, de família. Ore. Olhe os momentos positivos, o que aconteceu, o rumo da história. Vê se você detecta: nossa, nessa família, todos, tinha sempre um suicídio.
Nessa família tinha sempre gente com depressão. Nessa família tem sempre problema de doença. Vá anotando o problema que você vai achando e vai escrevendo. É importante que você escreva, é muito importante. É fazer as pazes com a sua história. E nós vamos pedir ao sacerdote que abençoe a sua árvore genealógica. Vamos fazer isso aqui hoje na Santa Missa, na missa de hoje. Depois, você vai louvar em todos os momentos seu de oração. Louve, apresente a Jesus a sua árvore genealógica. Louve pelo bem que eles fizeram. Louve porque você está aqui. Louve por eles. Louve por aquilo que você não sabe de bom que eles fizeram. Peça perdão por eles, pelas coisas que eles fizeram, e perdoe a eles. Renuncie em nome dos seus antepassados a toda obra de Satanás, sedução, pompas, ocultismo, envolvimento com o poder das trevas. Professe a sua fé. Diga que você é católico, apostólico, romano, que Jesus é o seu Senhor. Faça orações de cura, libertação. Peça o batismo no Espírito Santo para você e para toda a sua família. Oferece a Santa Missa pelos vivos e falecidos, pelas almas. Faz uma oferta na Santa Missa por essas intenções. Se você não apresentar publicamente, você chegou, não deu tempo de pôr o nome da sua família, faça isso no coração. Leve esse papelzinho para as missas que você vai participar e faça no coração. Dê atenção aos seus familiares, acenda velas bênção, faz velas bentas, faz obra de caridade em nome deles. Aplica indulgência para aqueles que já faleceram. Dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, a igreja dá indulgência plenária. Se você se confessar, se você participar da missa, visitar um túmulo, de modo especial do seu parente, se não for possível, visita um túmulo, reza pelo Papa, reza por aquela pessoa que ali está. As almas que ali foram, os corpos que ali foram enterrados, você ganha indulgência plenária. E eles serão beneficiados. Quando você oferece pelo meu avô, pelo meu bisavô, pela minha avó, pela minha família, todos os perdões são praticados, são esquecidos. Todos os erros. Então pratique a indulgência plenária para eles. Consagre a sua vida e família a Jesus e a Maria, para que sejam donos, que eles sejam rei e rainha das suas vidas e famílias. Se forem realmente o rei e rainha da sua família, tudo concorrerá para o bem na sua casa. Você vai escrever o nome, o sobrenome da sua família no papelzinho que nós estamos distribuindo. Vocês receberam um papelzinho pequenininho assim também, não é? Quem não chegou mais cedo, pode procurar ali, aonde o pessoal está distribuindo a árvore genealógica, o papelzinho. Nós vamos fazer a queima agora do nome desses antepassados. Vamos começar já essa libertação dos antepassados. Você possa estar escrevendo o nome, sobrenome, o que você se lembrar. Corre lá atrás, pega a árvore genealógica também, para que você possa trazer com você. E a comunidade se propôs a um grande tempo de oração, irmãos. Nós vamos celebrar já a missa de hoje pelos antepassados. Preste atenção, você vai levantar a sua árvore genealógica na hora que a gente disser, tá? Tá bem? Nós vamos o quê? Levantar a árvore genealógica, esse papel que está aí, com o nome dos antepassados, ou está escrito assim, Jesus sabe quem é. E aí, a partir de amanhã, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, no Tupinambás, nós vamos celebrar a missa de cura e libertação, também pelos antepassados, tá bem? Você vai levar esse papelzinho e nós vamos rezar pelos nossos antepassados. Ah, Cristina, eu não sou de Juiz de Fora, eu vou embora, não posso estar com vocês. Leve para a missa na sua comunidade. Lá você não vai talvez poder levantar o papelzinho, não vai poder estar falando, mas apresenta com o coração, tá bom? Então eu fiz a conta aqui, gente, nós vamos ter até dia 1º de janeiro
13 domingos para rezar. A partir de hoje, nós vamos rezar já. 11 segundas-feiras na comunidade Resgate. No dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de a missa. Dia 2, no dia dos defuntos, vamos rezar de novo. No dia de Natal, a missa do Natal, a missa santa, vamos rezar de novo. 1º de janeiro, no Réveillon da comunidade, dia 31 para o dia 1º, nós temos uma missa 4 horas da manhã, lá na Casa Mãe. E lá nós vamos oferecer já no primeiro dia do ano, todos os nossos antepassados. Olha que coisa linda. Toda a nossa família. Você quer isso para você? Sim ou não? Olha só, se alguém não puder ir, mande por alguém que vai estar lá e que vai levantar o nome dos seus antepassados, o nome da sua família. Vai rezar por você, amém? Amém? Amém, gente? Oh, glória a Deus. Então agora, nós vamos fazer um momento de oração, de renúncia pelos antepassados. E nós vamos estar queimando aqui, cadê? O fogo aqui, por favor. Rapidamente, que a nossa hora está esgotada. Aonde está? 2 latão lá fora e 2 latão lá fora. Atenção. Você que está com a árvore genealógica, você pode preencher no intervalo que vai ter daqui a pouquinho antes da missa. Senão você perde o momento de oração agora. Porque esta árvore, nós vamos rezar por ela na missa. Agora, nós vamos fazer um momento de oração e todos temos que estar atentos. Porque se não fizermos de coração, não vale. Então, guarda a sua árvore e continua preenchendo daqui a pouquinho no intervalo. O que nós vamos usar agora? Nós vamos usar esse pequeno papel que está escrito o sobrenome da sua família. É só esse papel que a gente vai usar agora. Serão queimados nos latões ali, tem 2 à sua esquerda e 2 à sua direita. Porém, nós vamos dizer que horas que vai começar. Calma, calma. Primeiro vamos rezar. E assim que terminar a oração, a gente vai falar como que vai ser, tá bom? Podemos ficar em pé? Isso. Convido você a ficar de pé, meu irmão, e com toda a coragem, com toda a decisão, fazer a oração de quebra de maldição na nossa família, nossos antepassados. Levanta a sua mão para a cruz e oferece a Jesus. Fala, em nome de Jesus Cristo, na intercessão da sempre Virgem Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente, e de São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, na autoridade do meu batismo, eu agora renuncio, quebro e desfaço, rompo e desligo em mim e meus familiares toda herança má e negativa, seja ela física, espiritual, seja ela física ou espiritual, ou psíquica, recebida de meus antepassados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me desvencilho. E desligo os membros da minha geração. Os meus antepassados. De toda prisão demoníaca. Dependência ou cativeiro. Grilhões ou amarras. E cadeias. Em nível de doenças físicas ou mentais. Emoções negativas. Relacionamentos. Empreendimentos mal sucedidos. Amorais ou imorais. Bem como os acidentes e vícios. Perdão e misericórdia, Senhor.
Eu rompo com os malefícios, Eu rompo com os malefícios, contaminações e maldições, contaminações e maldições, pragas lançadas sobre mim e minha família, pragas lançadas sobre mim e minha família, como resultado de nossos pecados, como resultado de nossos pecados, transgressões e iniquidades, transgressões e iniquidades, ou envolvimento com as trevas, ou envolvimento com as trevas, ocultismo, esoterismo, esoterismo, seitas, falsos cultos, falsos cultos, filosofias orientais, filosofias orientais, práticas reencarnacionistas, práticas reencarnacionistas, satanismos, satanismo, bruxaria, magias, rituais macabros. rituais macabros. Eu peço perdão, Eu peço perdão, renuncio e me desligo, renuncio e desligo, bem como os meus familiares, bem como os meus familiares, de todos os pecados do roubo, de todos os pecados de roubo, da cobiça e da avareza, da cobiça e da avareza, da murmuração e da blasfêmia, da murmuração e da blasfêmia, do sacrilégio e da ganância, do sacrilégio e da ganância, do materialismo e enriquecimento ilícito, do materialismo e do enriquecimento ilícito, e de todas as formas de injustiça, de todas as formas de dos injustiça, pecados de adultério, dos pecados de adultério, fornicação, impureza e libertinagem, fornicação, impureza e libertinagem, dos pecados de assassinato e de aborto, dos pecados de assassinato e de aborto, falta de caridade com o próximo, falta de caridade com o próximo, omissão e desprezo, omissão e desprezo, caçoar as minorias, as minorias, perseguição à Igreja de Jesus, perseguição à igreja, às de obras Jesus, de Deus, as obras aos de seus Deus, servos, aos seus servos, a inveja, a inveja, dos ciúmes, das discórdias e traições, das discórdias e traições, infidelidades, infidelidade, falta de perdão, falta de perdão, desejo de vingança, desejo de vingança, embriaguez e uso de drogas, embriaguez e uso de drogas, da gulha e da sensualidade, da gula e da sensualidade, vício do jogo, vício do jogo, tudo que é desordenado, tudo que é desordenado, por prazer, por prazer, engano, engano, difamação e calúnia. difamação e calúnia. Cura, Jesus, Cura, Jesus, todas as feridas todas as feridas da minha árvore genealógica, da minha árvore cicatrizando genealógica, com o óleo do teu Santo Espírito. cicatrizando com o óleo do teu Santo Espírito. Cura, Senhor, Cura, Senhor, toda escravidão espiritual, toda escravidão espiritual, emocional e mental, emocional e mental, afetiva da minha família. afetiva da minha família. Cura toda doença, Cura toda doença, toda tendência ao suicídio, toda tendência ao suicídio, toda exploração sexual, toda exploração sexual, pedofilia, pedofilia, prostituição, prostituição, crimes, depressão, depressão, câncer e a diabetes. Cura, Senhor, cura, Senhor, toda inclinação à miséria e à pobreza, toda inclinação da miséria e da pobreza, a incapacidade de realização profissional e afetiva. a incapacidade da realização profissional e afetiva. De hoje em diante, De hoje em diante, toda a minha família, toda a minha família, minha casa, reconhecemos Jesus Cristo Jesus Cristo como meu Rei e Senhor. como meu Rei, E nós Senhor. prostramos perante o seu único e eterno senhorio. E nós nos prostramos diante do seu único e eterno senhorio. Em nome de Jesus, Em nome de faço Jesus. uma aliança de vitórias. Faça uma aliança de vitória. Senhor, Senhor, faça comigo faça comigo uma aliança de poder, uma aliança de poder, que eu possa levantar a minha vida espiritual, que eu possa levantar a minha vida minha vida espiritual, sentimental, a minha vida sentimental, levantar nas riquezas espirituais e materiais, levantar nas riquezas materiais e espirituais, levantar a minha fé, levantar a minha fé, a saúde, a saúde, toda a minha vida profissional toda a minha vida profissional e familiar. e familiar. Que eu me levante
Deus me levante no teu poder, Jesus. no teu poder, Jesus. E que o Senhor possa E que o Senhor possa fazer todas as coisas fazer todas as coisas em nome de Jesus em nome de Jesus e me fortalecer. e me fortalecer. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, pelo teu sangue redentor. pelo teu sangue redentor. E neste momento, Jesus, E neste momento, eu Jesus, abençoo abençoo toda a minha descendência toda a minha descendência até a milésima geração. até a milésima geração. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aplauda o Senhor que te Viva liberta. Jesus! Liberta a sua raiz com o poder do seu nome. Muito obrigado, Jesus. Vamos clamar o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa árvore genealógica, sobre nossos antepassados e aqueles que virão à nossa frente. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Oi, alabare, alabare, alabare. Vem preenchendo os nossos corações. Vem preenchendo a nossa alma. Vem visitando a nossa mente, o nosso inconsciente, tudo aquilo que foi livre, libertado. Vem agora preenchendo, trazendo gozo de Deus, a alegria de Deus para os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que são nossos, mas que não estão aqui. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vai em procissão, com o coração temente a Deus, com o coração em Deus. Que Deus possa queimar toda a maldição que vem dos antepassados, todo o mal que possa atingir você, que Deus possa queimar nessa fogueira agora. Toda a sua linha de família seja abençoada e que o mal dos antepassados não nos atinjam mais. Essa fogueira agora possa queimar agora toda a ação dos antepassados na sua vida. Vem. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, Ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, Ele tudo fará. Vai rezando pela sua família. Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, Ele tudo fará. Não
Não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus contigo está. Deus contigo está. Confia nele. Confia nele. E ele tudo fará. Ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Atenção, irmão, fica de pé. Fica de pé, momento de forte. combate, de batalha. É momento de combate. É momento de intercessão. Levanta o teu braço e peça pelas pessoas da tua família. Vai falando o nome das pessoas da tua família. Começa pelos da tua casa, os teus filhos, esposo. Fala dos teus sobrinhos, dos teus irmãos, dos teus cunhados, pai, mãe, genro, nora. Vai falando e pedindo a libertação. É hora de clamar o poder de Deus na tua casa. Vai falando das doenças, dos problemas, pedindo a Deus que liberte. Da droga, do fumo, do aborto, do adultério. Vai falando da apostasia, das pessoas que estão em falsas doutrinas. Liberta, Senhor, a nossa família. Vai santificando, Jesus. Vai lavando, vai libertando toda a nossa raiz, toda a nossa árvore genealógica. Vai buscando os antepassados nossos, onde tantos males começaram. Tu sabes se foi no avô, no bisavô, tataravó. Visita, Senhor. Visita os que estão atrás, os que estão à nossa frente. Visita os que estão vivos, os que estão mortos. Como este fogo, Senhor, que queima agora estes nomes, o nome dessas famílias. Aqueles que não se lembram, tu sabes quem é. Que seja o fogo do teu Espírito agora, Senhor, queimando toda raiz maligna que pesava contra nós, toda doença espiritual que pesava contra nós, que dividia. Nós clamamos aos céus agora, pelo sangue derramado de Jesus. Envia o teu Espírito Santo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E vai dizendo: quem impedirá? Deus está a meu favor. Ninguém impedirá a bênção, a graça na minha família. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E assim de braços erguidos vai dizendo: batiza-me no teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero sair daqui lavado no teu Espírito, Senhor. Eu quero sair daqui transformado do teu Espírito, Senhor. Sopra sobre nós um fogo novo. Sopra sobre nós, ó Espírito Santo, alma da igreja. Vinde elevar os nossos corações ao alto. Vinde, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo. Mantenha os seus olhos fechados. E na presença de Deus, estamos encerrando esse momento. Deixe-se preencher por Deus. Porque quando nós somos libertos, o Espírito Santo vem preenchendo agora todo o mal, todo local, espaço que ficou vazio do mal que nos deixou. O Espírito Santo vem preenchendo agora, com alegria, com a paz, com amor, com a vontade de viver, com a saúde física, emocional, interior. Então é o momento de você clamar agora, fechando todo esse encontro, clamar o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que aconteça um novo Pentecostes na sua vida agora, nesse momento. Vem, Espírito Santo de Deus. E diga: minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Força. Minha alma
tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Não distraia, cante. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, peça isso. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Do início, minha alma tem sede de ti. Diga pra Deus: minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira, Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por e desejo, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, forças. Sopra em nós. Somos teus filhos, Somos teus filhos, ó Pai. estamos reunidos em teu nome. E agora com força, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, Fortalece o que é fraco. com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje. Hoje aqui vem Espírito Santo. Eu quero ouvir o povo cantando. Ó vento impetuoso, Ó vento impetuoso, vem neste lugar, vem neste lugar. fortalece o que é fraco Fortalece o que é fraco. com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, vem, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, Fortalece o que é fraco. com teu poder, Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. e diz assim comigo: obrigada, Jesus, Obrigada, Jesus. pelo teu Espírito Santo, Pelo teu Espírito Santo. por todas as graças. Por todas as graças. Muito obrigada, Senhor. E aplaude Jesus Cristo, Deus vivo. Viva Jesus! Viva! Obrigada, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.